Pessoal, eu estou conseguindo gravar aqui em outra máquina, então já vou adiantar logo, porque senão essa atualização aqui vai demorar muito. Então, bom dia. A gente vai começar agora a primeira oficina da Game Gear sobre desenvolvimento de jogos com Unity. Tá legal? Eu queria agradecer a presença de todo mundo. A gente vai passar uma semana ofertando essas oficinas com foco de ser um esquenta, né, para Global Game Jam. Já fiz a introdução, então vamos partir para o código, tá legal? Apresentação da Unity. A gente está usando essa ferramenta, ela é gratuita, ela tem sua licença paga e algumas outras regras com questão da publicação de jogos. Tá? Mas a nossa versão pessoal aqui, ela tem acesso a praticamente todas as ferramentas utilitárias que são essenciais para o desenvolvimento de jogos, tá? Eu já utilizo ela comercialmente no meu pequeno estúdio. Vou deixar botando essa apresentação de segundo plano. Mal não vai fazer. Então, como eu estava explicando anteriormente, a gente vai fazer a introdução da ferramenta para aprender o básico e tudo mais. E durante a semana a gente vai pegar um pouco mais da ferramenta, além de fazer um pequeno projetinho de jogo 2D, tá legal? E aí a gente vai aprender os componentes básicos da ferramenta para a gente poder avançar e quem sabe até criar alguma coisa mais complexa, mais robusta, tá legal? Dependendo do avanço aqui dos próximos dias, a gente pode analisar algum sistema mais complexo, alguma coisa que possa agilizar o desenvolvimento. Eu já trabalho com prototipagem de jogos, então o meu foco é a criação de ferramentas que possam agilizar a produção. Tá legal? E acontece que é isso que a gente quer numa Game Jam. A gente quer sempre as dicas, os protótipos, a gente quer sempre as ferramentas que possam agilizar essa produção. Tá legal? Então, avançando aqui para a parte de introdução, vou mostrar aqui para vocês rapidamente, né? Geralmente, quando a gente carrega a imagem pela primeira vez, ela vem nesse layout aqui, padrão. Esse aqui é o default deles. Tá legal? E a gente vê logo assim de cara, né? Centralizado aqui na nossa tela, a gente vê cena. Essa cena aqui é o nosso editor, é o que permite com que a gente carregue as configurações nossa câmera, que vem sempre carregada aqui, e aí a gente já vê a primeira configuração dela ao clicar. Quando eu clico na câmera, a gente carrega essas informações aqui do lado no inspector. Esse inspector que carrega aqui os dados que são os componentes que esse elemento tem, tá certo? Então, o elemento principal de todos os objetos que tem na tela da Unity é esse transform aqui, que carrega as informações de posição, rotação e escala do objeto. Então, se eu mudo esses valores aqui, ó, vocês podem ver que na cena ele vai estar alterando esses valores também. Legal? Basicamente é assim que a gente faz a manipulação dos componentes da Unity. Isso aqui, todos eles são componentes. A gente tem um componente chamado Transform, um componente chamado... Então, tudo que a gente vai criando aqui embaixo são novos componentes que a gente usa dentro do nosso objeto. Aqui do lado esquerdo a gente tem a hierarquia. Ela é basicamente a coleção de objetos que a gente tem do nosso jogo. Tá? Para cada objeto novo criado, criar aqui um cubo para a gente pegar cada objeto novo criado, a gente tem um novo elemento na hierarquia. Deixa eu ver aqui se esse cubo está dentro. Tá assim. Agora, a grande questão, né? Se a gente consegue criar novos elementos, como que a gente faz esses elementos aparecerem no jogo, na tela, né? Então, ao adicionar esse elemento aqui nessa posição, dentro dessa caixa aqui da câmera, se vai dar para ver a linha branquinha aqui da câmera, seja a visualização do nosso jogo. Então, tudo que eu colocar dentro dessa caixa, né, a gente vai poder visualizar como se fosse a visão da câmera que está sendo carregada.
Se eu manipular um pouquinho para cima, vocês vão ver lá no jogo que ela vai estar mais levantada. Se eu botar ela para a esquerda e embaixo, vou acabar vendo que ela está alterando essa posição, né? Por fim, a gente tem aqui embaixo ah, o nosso projeto. Nesse layout aqui é que carrega todas as informações dos arquivos do nosso projeto. Então, carrega as pastas e dentro das pastas, se eu abrir a pasta, ele carrega os objetos que tem aqui dentro. Que no caso é essa cena que está sendo carregada, né? Eu abrir novamente a cena, né? Dá um reload aqui no projeto. Tá legal? Então, aqui dentro do projeto a gente também coloca as texturas, modelos, muitos outros elementos. Tá legal? Eu não sou fã dessa visão aqui, eu acho essa visão um pouco limitante. Eu gosto de usar essa outra aqui, eu venho no layout, lado esquerdo e lado direito, aliás. E eu coloco 2x3, movo o projeto aqui para baixo e mudo a coluna aqui um pouquinho. Pronto. Eu me adaptei a essa visão aqui, né? Aprendi desse modelo. Eu acho que essa visão aqui, ela aumenta a produtividade, né? Se a gente tivesse uma tela bem maior, a gente poderia estar aproveitando ainda mais esses espaços aqui. Outra coisa que eu aprendi também, que quando a gente lida muito com interface do usuário, né? A gente nunca quer deixar em free aspect. A gente sempre quer deixar o mais próximo possível do modelo que a gente quer, do target, né? Do nosso objetivo. Então, eu vou deixar aqui 16:9 para ser alguma coisa mais próxima aí do widescreen. Tá legal? Ah, vamos começar agora. Eu vou criar algumas pastas aqui para simbolizar o nosso padrão de pastas que a gente tem no projeto. Nesse nosso caso aqui, a gente vai estar trabalhando com o jogo 2D, então vamos criar a pasta artwork, são as texturas, elementos, placeholders, que são arquivos que são temporários, que vão suprir nossa necessidade até a gente ter uma arte final. Prefabs, que são elementos que a gente vai deixar fabricado para a gente reutilizar em algum momento. Eu vou falar mais sobre eles futuramente. E por fim, aqui os nossos scripts, que são os nossos códigos, né? A nossa estrutura que a gente vai dar vida em alguns elementos. Legal. Então, uma coisa que eu vou falar muito é a questão de protótipo, ainda mais voltado para a Game Jam. A gente precisa desprender o pensamento de que uma arte final é apenas a arte que vai resolver os nossos problemas. Então, vou fazer aqui um sprite, eu vou criar um novo sprite, eu clico com o botão direito aqui na hierarquia, venho aqui em 2D, sprite, e vou pegar um square. O nosso square, eu vou clicar com o botão direito nele também, e vou criar um pai vazio, né? Parent vazio. Por que que eu estou fazendo isso, né? Dentro do jogo, a gente tem o que a gente chama de ponto de pivô. Então, alguns elementos, eles têm um ponto central. A gente está vendo aqui essa bolinha azul. Tá próxima mais, mas eu vou ficar menor. Esse ponto aqui é o nosso ponto de pivô, ponto de movimento desse elemento. Então, se eu mudar o tipo de pivô, vou mudar aqui a posição dele um pouquinho, subir ele um pouco, e vou rotacionar esse objeto aqui agora. Vou rotacionar um pai. Vocês podem ver que o ponto de pivô agora está aqui embaixo, ó, nessa região aqui, nesse meio. Então, se eu rotacionar esse objeto inteiro, ele rotaciona a partir desse elemento. Legal? Zerar aqui essa rotação e vou zerar a posição dele. Se eu tentar rotacionar esse elemento agora, a gente vê é, fica meio que igual, né? Já que ele é um quadrado, que é um quadrado tem todos os elementos iguais. Isso daqui é importante para diferentes tipos de jogos. Se a gente tem um jogo de plataforma em que o personagem tem que andar em uma plataforma, vou pegar aqui um exemplo, vou dar aqui a por esse square, só para a gente visualizar um jogo de plataforma.
Esse aqui é o meu zero, né? Então imagina que eu tenho meu personagem andando aqui. Esse aqui é o ponto central, é como se fosse os pés do personagem, né? E a gente tem outro elemento que a gente chama de graphics. A gente chama assim, graphics. Esse aqui é o nosso. ah, legal. É importante a gente entender essa diferença aqui, porque ela vai fazer uma pequena diferença no projeto de hoje e no projeto que eu vou apresentar nos próximos dias, tá? Então, entender essa diferença aqui é um ponto crucial na parte de programação. A gente vai ter um momento em que a gente faz os cálculos da programação a partir do pai e os cálculos de animação vêm a partir do filho, tá legal? Então, esse feed aqui, o objeto graphics, para a gente, ele não faz diferença na posição dele, independente se ele está nesse eixo ou se ele vai estar no eixo acima da plataforma. Vocês vão ver que o nosso pai aqui, ele vai estar encostando no chão, fazendo uma simulação de física, uma simulação de combate, um contato com algum objeto que está embaixo. Mas esse graphics aqui estivesse dando que a gente chama de overlap, né? Tivesse passando por cima de outro elemento, o nosso cálculo no programa, ele teria um pouco de diferença. E eu estou começando a apresentar isso para vocês, porque a gente vai trabalhar com um joguinho agora que é basicamente um joguinho de tiro, de tanques. Tá legal? A gente vai fazer um tanques em 2D. Eu vou criar um novo elemento aqui e só tentar arrastar e soltar aqui o ponto 5, 2,75. Ficar perfeitinho aqui. Sim, eu tenho toque. Então, só para mostrar para vocês agora, a nossa rotação do nosso objeto, ela vai ser controlada a partir do eixo central, né? Podem ver agora aqui, ó. Então, se eu tivesse outro posicionamento aqui no nosso objeto, a rotação do nosso objeto ela ia ter um comportamento totalmente diferente do esperado. Então, o tanque ele não gira desse jeito, tá legal? Esse aqui está mais parecido com a rotação de uma torreta. Ele pode ter algumas torretas, aquelas que a gente chama de centrigando, se vocês não sabem qual é, mas que aquela centrigã, que ela é uma máquina que fica posta no chão, né? Aí ela rotaciona na frente dela, né? Faz essa rotação apenas aqui, nessa horizontal. Oh, mas eu quis dizer a partir do pivô diferente. Tá. Agora eu vou apresentar para vocês as primeiras classes, primeiro os códigos de script. Clicar com o botão direito aqui, Create, C Sharp Script. E a gente vai ter o nosso movimento. Pode chamar do jeito que a gente preferir, tá legal? E aí eu deixo eu compilar aqui, para ele mandar meu novo erro para a gente. Pá, pá, pá. Agora eu vou adicionar. Veja que eu só fiz arrastar e soltar aqui para cá, ele já adiciona o nosso novo componente, né? Agora a gente entra na grande pegada da programação, tá bom? Dentro da Unity, a gente tem algumas classes que elas são padrões do próprio sistema, tá legal? Essas classes, elas herdam do famoso monobehavior. Tá? Um objeto na Unity, ele pode ser ou monobehavior, ou ele pode ser o que a gente chama de scriptable objects. Esse scriptable objects, ele tem um comportamento totalmente diferente. Basicamente, esse aqui é um container de informações, um container de dados. E esses dados eles podem servir para serem inseridos, serem reutilizados por vários objetos de vários tipos diferentes, várias estruturas diferentes. É um conceito quase que intermediário, o uso de scriptable objects, então a gente não vai abordar nesse momento.
pode deixar para falar isso em algum outro dia, caso a gente avance mais. E a gente vai focar agora no nosso monobehavior, que é o elemento principal que existe na cena. Tá legal? Então, todos os objetos que vocês veem na cena, desculpa, todos os objetos que vocês veem dentro da cena da Unity, eles herdam do monobehavior. Eles herdam do monobehavior. A Unity também permite que a gente faça o uso e o manejo de elementos que não herdem de uma classe. Só que esse tipo de elemento aqui, que não herda do monobehavior, ele não vai poder ser instanciado, ele não vai poder ser colocado em cena. Ele vai poder ser utilizado, ele vai poder ser utilizado como se fosse uma variável, né? Tem uma nova classe aqui para a gente ver. Class, my class, string, play, my class. E a construção de uma classe padrão, tanto C Sharp em qualquer outra linguagem, tá? Só para a gente entender como é que a gente poderia utilizar uma classe em outro, como variável em outro componente. Utiliza ela normalmente como se fosse qualquer outra classe, vai na classe, player config, não sei, eu estou chutando um valor. E aí no start a gente faz o seguinte, player config, vai classe, botar player 1, né? Tá aí. Ver se deu algum erro aqui. A gente possa corrigir logo. Vou deixar acumular os erros. Mas eu acredito que não. Lembrei de tudo dessa vez. Pronto. O interessante aqui é que eu posso fazer o seguinte: para a gente conferir essa variável, para saber se ela existe ou não, direitinho, né? A gente pode deixar ela como se fosse uma variável pública. E ao fazer isso, ela, teoricamente, ela aparece aqui no editor como se fosse um desses campos aqui, ó. Essa daqui não vai aparecer, eu já espero por isso, ela não apareça, porque a gente precisa voltar, e como eu disse para vocês, a Unity permite que a gente use as classes assim para carregar as informações, as configurações e tudo mais, só que ela não entende que essa classe vai ser utilizada dentro do editor. Para isso, a gente precisa dizer que essa classe é um System Serialize, Serializable, Serializable, se eu não me engano. Posso ter errado a spelling daquela palavra ali. Não, tá certo. Então apareceu aqui, player config, né? Só que aí detalhe, né? Como ela é uma variável que ele não entende como que funciona, isso aqui não é público no caso. Deixa eu ver se isso daqui resolve nosso dilema aqui. Um problema que eu esqueci. Pronto. Agora ele pergunta, ele mostra quais são os componentes, tá legal? Isso daqui é interessante entender que o editor te permite essa versatilidade para a gente poder acompanhar os vários elementos que a gente está criando ao longo dos nossos componentes. Então, existem várias coisas que a gente pode estar adicionando aqui. Por exemplo, esse aqui pode ser uma enumeration, pode ser um string, pode ser o campo de chave valor, caso a gente queira carregar uma informação maior. Pode ser um campo de outro objeto. Na hora que a gente chegar na parte do tiro, vai ficar mais fácil compreender tudo que a gente pode adicionar nesses campos. Tá? Então, por enquanto, eu vou deixar isso aqui tudo comentado, porque eu vou compartilhar esse código com vocês, né? Vou deixar aqui um comentário, estrutura, criada, para essa aí que chegou, variável,
Exemplo de uso de uma variável. Tá. E aí eu mostrei para vocês o uso dessa variável, só que eu não comentei como é que carrega, né? A gente vê aqui que quem já está acostumado com programação, quem entende os conceitos básicos, vê que essa parte aqui do new class é uma coisa que é das classes, usuários e tudo mais. Só que quando a gente entra no monobehavior, eu falei para vocês que é uma classe de dentro da Unity, então ela tem comportamentos específicos dentro da Unity, tá? E os principais são o start, o await, update, late update e fixed update. Legal? E eu vou discorrer sobre cada um deles agora. O awake é basicamente uma função bem parecida, né? Se não for igual, a gente pode chamar desse jeito. Igual esse new aqui, que é o nosso construtor. A gente está acostumado a dizer que essa classe é como se fosse a nossa classe construtora, né? Mas a gente tem algumas nomenclaturas específicas do editor. Tá legal? Então, o await, ele é chamado assim que um objeto é criado. Classe, exemplo de uso, classe construtora, classe não, desculpa, função. Vou botar entre parênteses, falando. É como se fosse, né, a nossa função construtora. Então, sempre que a gente precisar pegar alguma referência que a gente precise usar antes do objeto ser carregado, fazer alguma coisa na tela e tudo mais, a gente vai usar o await, tá legal? Que tipo de situação a gente usaria isso? Por exemplo, se a gente for carregar o nosso player no jogo online e tudo mais, então a gente vai carregar o nosso movimento, a gente tem dois, três tipos de tanque diferentes. Aí a gente carrega o tipo de tanque aqui. Aí aqui a gente carregaria a velocidade, a, a vida do nosso tanque, velocidade, vida, o dano de ataque, coisas do tipo. Ah, não sei. Estou dando esses exemplos aqui. Tá legal? Então a gente carregaria esses dados aqui e eu vou mostrar isso para vocês. Então, a gente tem esse começo aqui. Então, o start. Qual que é a diferença do awake para o start, né? O awake, como eu disse, ela é a função construtora. Então, ela se constrói e aí depois a gente vem para o start. É quando a gente começa a carregar essas informações, começa de fato a usar. Então, ah, basicamente, eu não sei o quanto vocês sabem do desenvolvimento de jogos, mas o jogo em si, a gente chama de simulação, né? Ele é uma estrutura de código simplesmente que roda dessa forma aqui. Input e saída. Então, o jogo em si, ele é uma estrutura que roda. Gente, essa daqui é um exemplo bem Portugal, bem low level, só para a gente entender que o jogo em si, ele é uma estrutura de repetição que fica rodando infinitamente na sua máquina. Tá legal? E o interessante disso aqui é que a gente faz um limite de jogo, né? Então, se a gente tem jogos como, por exemplo, CSGO, Valorant, que a gente está acostumado a ter um frame rate altíssimo, né? Por exemplo, a gente tem 300, 400 FPS, eu já vi máquinas rodando um jogo desse nível nessa loucura aí. Então, isso aqui é o quê? Frames per second. Então, o jogo roda a 300 frames per second. Então, é uma loucura, né? Imaginar que a gente está calculando, fazendo uma chamada dessa função. Opa, desculpa, um dedo a mais aqui.
Fazendo chamada de função, a gente pode chamar uma função 300 vezes por segundo, entendeu? Então, vale a pena a gente citar esse cuidado aqui com essa simulação, com esse loop infinito, porque isso daqui chama a atenção. O FPS de um jogo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está programando esses jogos, tá legal? Não é uma questão assim, não é uma problemática a gente falar assim, mas tu não está mais programando para um Super Nintendo, para um Famicom. Não, tudo bem. Mas isso não significa que a gente vai fazer algo desleixado, tá legal? Então, a questão é, o start, ele é chamado uma única vez antes da gente começar a, de fato, entrar nesse loop aqui da simulação do jogo, tá legal? Então, o importante aqui no awake é a gente entender que esses dados vão ser carregados e depois aqui no start é a primeira utilização desses dados para dar o start em si, né? O uso, o começo do uso. E depois do start, a gente vai ter a função que a gente usa em todo frame, que é o update. Então, a gente tem esses comentários aqui em cima, eles são padrões, né? Então, eu vou deixar o comentário traduzido dele também, né? Start é chamado uma única vez antes do primeiro frame de vida do objeto. E o update é chamado a todo frame de vida do objeto. Tá legal? Essa é a diferença entre o start e o awake, né? Que é a questão do uso, né? O awake é assim que o objeto é criado. O start acontece antes do primeiro frame iniciar, basicamente logo após o awake, que tem a chamada do start. E o update, ele roda em todo frame. Então aqui você verificações do tipo input, check de distâncias, ah, não sei que outro tipo de check a gente poderia ter aqui dentro. Mas esses daqui são os checks que a gente vai ficar verificando a todo instante. Tá legal? Aí logo após a gente tem o late update, chamado a todo frame no final do frame. A diferença do update para o late update é o late, né? Que a tradução literal seria tarde. Então, a ideia é que essa função seja chamada exatamente antes da execução final do frame, tá legal? É importante o late update quando a gente tem a movimentação de câmera, jogos que fazem aquele shaking, aquele que a gente chama de smooth, né? Smooth, câmera follow, que é quando a gente tem aquele movimento mais suave da perseguição da câmera do personagem e tudo mais. Geralmente esses cálculos são feitos no late update. Por quê? Porque elas permitem que no update a gente faça a movimentação do personagem e depois a gente verifique a movimentação e acompanha com um movimento mais suave, né? E por fim a gente tem nosso fixed update. Fixed update é chamado em intervalos de tempos iguais. Como assim, intervalos de tempos iguais? Essa função é exemplo de simulação. Simulação. Então, o fixed update, ele é uma função que é fixa, né? Ela acontece em intervalos de tempos iguais, justamente para que a gente possa fazer cálculos físicos, cálculos exatos, que a gente sabe que tem uma precisão maior, uma margem de erro menor, basicamente. Tá legal? Então, essas daqui, essas cinco funções, elas são as funções principais da Elite, tá legal? Para quem está lá no nosso grupo da guilda, eu vou deixar também na descrição do vídeo, que acredito que a gente vai postar esse vídeo, eu vou deixar um link para que a gente possa, vou procurar e vou deixar esse link para que vocês possam ver a questão a gente chama de life cycle, que é o tempo de vida, se não me engano, o ciclo de vida da simulação, que ele explica exatamente
quando e quais momentos essas funções são chamadas. Existem alguns momentos que a gente pode usufruir melhor dos callbacks da yield. Essas funções são funções de callbacks, posso estar enganado, mas são. E aí acontece que cada uma tem um momento ideal, tem um momento exato que acontece dentro da simulação. Legal. Então, o que interessa para a gente agora, eu vou deixar tudo comentado aqui, eu vou compartilhar esse código com vocês depois. Função usada para cálculos físicos. Tá legal? Então, o que interessa para a gente agora vai ser o nosso update e o start. Tá legal? Então, aqui dentro do update, a gente vai conhecer a nossa primeira classe importante da Unity, que é a nossa classe de movimento. O nome do nosso script é movimento, então ele tem que ter uma responsabilidade de movimento. Tá legal? Tudo que a gente vai fazer agora é verificar, fazer uma revisão simples. Toda linguagem de programação tem o nosso querido amado if. Então a gente vai verificar dentro da Unity se tem alguém apertando uma tecla específica. Eu vou verificar aqui, né? Input é a nossa classe que gerencia os controles de entrada da nossa game engine, tá legal? A função getKey, função que retorna o valor da tecla pressionada a todo instante. Instante. Legal? E code é um mapa de teclas. Então, basicamente, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando a classe que verifica a entrada, estou chamando a função para saber se uma tecla específica está sendo apertada, que é o nosso W. Geralmente, nos controles que a gente tem o W, A, S, D, e a gente tem as teclas do teclado normal, né? Seta para cima, as arrow keys, as setas. Tá tentando lembrar o nome das setas. E aí a gente tem esse controle aqui, né? E tudo que a gente quer fazer dentro dessa função é movimentar o nosso personagem. Para isso, eu vou lembrar vocês que a gente tem um componente chamado transform. E quando a gente tem o nosso script aqui acessando sendo o monobehavior, né? Ele participa dentro de um componente, a gente pode acessar essas variáveis diretamente. Então, a gente pode pegar o transform, que é o nome da variável transform lá, e a gente vai pegar o nosso position, e simplesmente vai aumentar transform position. Então, essa função aqui, o que está fazendo essa linha? Eu estou pegando a posição do meu transform e estou aumentando ela, estou somando com o valor do vector 3 up. Basicamente, esse vector 3 aqui é a classe da Unity que trabalha com vetores de 3 posições. Tá legal? Então, vector 3, classe, que trabalha com vetores. E vamos aqui. O vector 3 up é um vector 3 específico. Pegar o 0, 1, 0.
Tá legal? E aí eu estou multiplicando esse valor por um speed e pelo time data time. Eu não tenho essa variável criada ainda. Aí eu vou voltar aqui fora mesmo aqui do update e vou criar, né? Ela public, load speed. No C Sharp a gente tem um padrão de nomenclatura de variáveis públicas, elas devem ter o S maiúsculo, então eu vou alterar aqui embaixo também, para ficar no mesmo padrão. E essa aqui é mais uma classe da Unity. Vamos lá. Timer, classe, e trabalho dentro da simulação. Não, o tempo, o tempo da N. Tá legal? A gente tem outra variável chamada time, que é literalmente o tempo em que a simulação está rodando. Nesse caso aqui, a gente está usando a variável delta time, porque ela é a variável do fixed update. Vocês lembram que eu falei que ela tem intervalo de tempos iguais? Então, esse intervalo de tempos iguais, ele é calculado de acordo com a diferença de tempo entre um frame e outro. E essa diferença de tempo tem um nome, que é o nosso delta time, é a diferença entre dois quadros. E aí a gente está fazendo essa multiplicação aqui, esse valor aqui, ele é minúsculo. Imagina que a minha máquina fraquinha aqui, ela vai rodar essa simulação a 120, 150 FPS, talvez. Tem um profile aqui, eu posso conferir para ver se eu consigo mostrar para ela quantos FPS fica carregando o jogo, a simulação. E aí esse valor aqui, ele é minúsculo. Ele é 60 segundos, né? Dividido por 150. Vai dar o quê? Eita, até a calculadora tá quase papifando. Vai dar 0,4, tá? Então, esse valor aqui de 0,4 nem sempre precisa, ele pode variar bastante entre um frame e outro. A gente multiplica por esses valores aqui e a gente vai ter um aumento dessa posição aqui bem suave, né? Bem uniforme entre as máquinas. Por quê? Porque a minha roda a 150. Então, a outra máquina que roda mais quilômetros por segundo, a gente vai estar garantindo esse cálculo aí. E eles vão estar avançando uma quantidade de espaço próximo, mesmo que uma máquina seja muito superior à outra, elas vão estar avançando a quantidade de espaço próximo entre um e outro. Eu vou salvar para a gente testar o nosso script. Carregando aqui minuto. Tá legal. Minha brincadeira tá nas últimas já. Se vocês quiserem, posso deixar meu Pix aí para vocês contribuírem com o ensino de vocês. Claro. Eu vou colocar aqui o valor acho que de 5, acho que acredito que esteja bom. Vocês veem lá que como eu coloquei a variável como pública, né? Aqui no speed, ó, eu deixei ela como pública, então ela aparece aqui no inspector para a gente poder alterar ela. A vantagem da gente ter essa variável como pública aqui no inspector é que a gente não precisa voltar lá para o código para alterar. Vocês veem que na hora que eu salvei, ele carregou os valores e tudo mais. Mas à medida que eu troco aqui, eu posso botar o valor que eu quiser. Eu não preciso recarregar tudo que está sendo escrito lá no código, tá legal? Então essa é uma vantagem muito grande de se trabalhar com o editor. Aí, pessoal, voltando aqui para o nosso teste, eu vou carregar a simulação, apertar no play aqui em cima. Tudo que eu vou fazer vai ser apertar o nosso W aqui e conferir que o nosso player está movendo para cima. Agora que ele saiu da tela, a gente não confere mais, né? Apareceu aqui no cantinho. Show, tá tudo dando certo. Então, agora a gente precisa, né, fazer mais verificações para poder movimentar o nosso personagem em outras direções, né? Essa
A e D, né? Então, esse aqui é o nosso ah, para cima, para baixo, esquerda, esquerda e para direita. Aí eu preciso mudar esse aqui, né? Esses amplos. Agora nós temos outros vetores, nós temos down, left e right. Bom, tudo que a gente precisa fazer é salvar, dar um compilado aqui e vamos testar, né? Para saber. Show, show, show. Tudo dando direitinho aqui, indo de acordo com os conformes. E para a gente finalizar, pessoal, eu vou fazer só mais uma função aqui, a gente entender como que funciona a questão do questão de outras verificações, né? Vou fazer dentro do novo. Dentro aqui do update, eu vou fazer uma outra verificação input, é, input, mouse position. Não, não, não. Na verdade, não preciso não fazer essa verificação de erro. Eu simplesmente vou fazer o seguinte: o que que eu quero fazer? Eu vou fazer a boquinha aqui do player, né? O canhãozinho, apontar para a posição do mouse na tela. A gente vai ter uma movimentação completa, né? De acordo com o teclado e mouse, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui é fazer a rotação do objeto ser igual à posição do mouse, para ele mirar de acordo com o mouse. Então, transform, transform, é, input, mouse, position. Eu acho que, se eu não me engano, esse código aqui vai dar um pouquinho errado e já já joga um pouquinho. É, um pouquinho errado. Vou botar isso aqui, ó. Consegue ver. No plano 3D é fácil para a gente identificar onde é que está o erro, né? Acontece que a posição do mouse ela é uma conversão 2D em um espaço 3D. Então, tudo que a gente está vendo aqui na Unity é um mundo 3D e a gente está tentando trabalhar com um sprite 2D. Só que o sprite da Unity, a gente tem dois tipos de eixos diferentes quando a gente trabalha com o universo 3D. A gente tem esse eixo aqui da Unity, que é basicamente com o Y para cima, né? A gente pode ver, deixa eu botar aqui no meu. Esse aqui é o eixo cartesiano normal, a gente aprende ele na escola, que a gente tem o X na horizontal e o Y na vertical, e o Z com eixo de profundidade. Quando a gente trabalha com 3D padrão, né, geralmente o eixo Z é o eixo para cima, e o Y que é o eixo da profundidade. E aí, aqui dentro na programação, a gente tem essa conversão, a gente precisa fazer essa conversão, né? Transformar o eixo Y para o eixo Z de profundidade, para a gente poder trabalhar com o X e o Y, aqui de X horizontal, Y vertical, só que o nosso Y aqui pro programa é o eixo Z, tá legal? Por causa da rotação. É meio difícil entender isso no primeiro momento, mas a gente não vai se ater a essa explicação, não. A gente vai só mudar esse lookat para a rotação do mouse. Tá legal? A gente vai fazer o seguinte: nosso transform ponto
rotation, ele vai ser igual a position of the camera, automate, point. Eu vou oferecer esse nome aqui mesmo. Ah, tá certo mesmo. Screen to board point. A gente sempre tem a documentação dos programas sendo o nosso melhor amigo, o programador, tá legal? Não tenho vergonha de olhar a documentação. Na verdade, eu aconselho e encorajo olhar a documentação da Unity, é uma documentação bem organizada, tem muita coisa interessante nela, vale a pena olhar. Tá legal? Então, essa função aqui, né, a gente está pegando novamente uma classe, um padrão da Unity chamado Camera, é o nosso controle da câmera e tudo mais, tem todas as informações necessárias para a gente trabalhar com câmera. E a gente está chamando essa função Screen to Word Point, que é basicamente a gente está pegando ah, qual que é aquela posição no mundo de acordo com a câmera. Então, se a gente for aqui na cena, né, é como se eu estivesse pegando a posição do mouse aqui na câmera de acordo com essa parte azul. Eu estou pegando essa parte e eu estou convertendo ela, vou converter ela para fazer o seguinte. Tá? Isso. De fato, o que é esse ponto na tela, né? A gente tem essas três funções principais que a gente pode trabalhar com câmera, ó. Esse ponto na tela, vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo lá que ele tem um valor X, um valor Y. Estou mostrando aqui embaixo, tá bom, galera? Caso vocês estejam procurando aí. Então, estou mostrando o valor que vem. Ele vem do canto aqui, ele vem então, -9, né? Mais ou menos aí, ó. E o 9 já está fora da tela. Aproximadamente 9, -9 até o 9. E ele vai de 5 até -5, provavelmente. É, mais ou menos isso. Não sei se aumentando o tamanho da tela, bora conferir. Ele é o mesmo tamanho? Não, é proporcional ao tamanho da tela. Isso aqui é interessante. Então, a nossa tela, a gente vê aqui que é uma tela de 9 por 5, né? Tem 9 para um lado, 9 para o outro, 5 para cima e 5 para baixo. E vocês veem que esse último ponto aqui, ele é fixo, né? -10. E olha que interessante, se eu pegar aqui a câmera, vocês vão ver exatamente o Z -10. Então, vocês veem que essa posição aqui, que ele fica retornando para a gente, é exatamente a orientação da câmera, né? A orientação não, a posição da câmera e a posição do mouse, input mouse position, de acordo com a visão da câmera. Tá legal? E agora o que vai ser legal é que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai simplesmente pegar esse screen point aí, né? A gente vai fazer uma conversão e vai pedir para fazer o seguinte, screen point. Eu vou chamar, deixar de var, né? Vou chamar o vector trigger. A gente tem certeza que está trabalhando com a posição correta, o número certo. E vai pegar o z dele e vai transformar em zero. Por que zero? Porque zero é a posição normal do nosso z, né? Se a gente tivesse com outro z aqui, a gente poderia trabalhar esse efeito, tá legal? Eu vou explicar para vocês em que situações a gente usa esse Z e como utilizar ele de forma mais efetiva no próximo projeto, tá? Eu pretendo trazer mais um projeto, além desse tantos aqui, eu pretendo trazer mais um projeto para vocês durante a semana, tá legal?
E aí a gente vai alterar agora a posição Z dele. E só depois, então, a gente vai fazer esse buquete. Só que em vez de ser no pole position, a gente vai olhar por isso pinpoint. Tá legal? Vamos ver se essa conversão aqui já resolve o nosso problema ali do 3D. Tá bom? É, ainda não está 100%, mas aqui é porque eu lembrei agora que eu preciso fazer, preciso virar a orientação do screen point, né? Que assim, o que eu quero não é mexer nesse eixo aqui, ó. Vou mostrar para vocês, 2D aqui de novo. Vou pegar o character e vou botar aqui a ferramenta de rotação. Essas ferramentas aqui do lado, ó. Movimentação, rotação, escalonamento e resize rect tool, que é para resize do objeto inteiro. Vou botar aqui para rotação. Vejam que se eu rotacionar aqui nesse eixo, né? Olha qual o eixo que eu estou rotacionando ali, ó. É o eixo Z. Tá legal. Então, o meu looket, ele é para alterar somente a rotação no eixo Z. Para fazer isso, eu preciso fazer essa orientação aqui do traçado looket apenas. Deixa eu conferir aqui qual que é a entrada do looket. É a saída, no caso. Transforma um target, ele vê um target. Então, fazendo esse looket aqui, que é o vector tree, word position, no caso. Então, basicamente, a gente quer pegar o eixo X e o eixo Z. Então, preciso inverter aqui no eixo Z. Recebe o Y e o Y recebe zero. Vamos ver se essa conversão aqui que resolve o nosso problema do looket. É, foi quase já. Investi aqui o eixo, mas ele ainda não pegou o eixo correto. Eu estou extrapolando aqui uma horinha com um erro, né? Então, eu vou ficar devendo esse tempo, esse conteúdo aqui para vocês, e amanhã eu já começo resolvendo esse pequeno problema, tá legal? Vou deixar a gravação parada aqui, mais ou menos nesse tempo. Já comentado aqui essa parte errada. E aí eu já vejo como é que eu faço para compartilhar o código com vocês. Compartilhar esse repositório. Acredito eu que eu vou deixar para compartilhar apenas no último dia, para ficar com todo o conteúdo, para não ficar postando parte por parte, porque acaba me atrapalhando com relação à minha rotina aqui. Mas aí eu vou deixar os links, tudo direitinho, mando lá para vocês no grupo. Quem não tiver o grupo, a gente vê como foi que vocês entraram em contato. Deixo um contato, deixo um material aqui também, tá, né, no servidor do Discord. E aí a gente pode ver como é que vai ficar essa parte, tá bom? Vou parar o compartilhamento aqui. Agradecer vocês aí pela presença. Obrigado. E amanhã, 10 horas, a gente já volta com
esse conteúdo. Tá legal? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar logo nesse momento, para a gente já. Algum conteúdo que queira trazer para amanhã, alguma coisa do tipo? Não, ô, Germano, acho que foi muito bom aí, cara. Parabéns aí pela aula. Não, tá tranquilo então, né? Pois pronto, pessoal. Muito obrigado. Até mais.